Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Meu nome é Ana Paula, sou psicóloga e eu tô aqui para te ajudar a saber mais sobre si. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre procrastinação. É um tema muito falado, né? As pessoas se identificam demais com esse tema. Eu escuto muito assim, o meu problema é que eu procrastino as coisas, né? Ou então buscam uma solução. Como é que eu faço para não procrastinar mais, né? A procrastinação muitas vezes ela é associada como um defeito da pessoa, tipo, eu procrastino. Então, a procrastinação, ela não é que ela é um defeito da pessoa, né? Ela é uma questão particular de cada um. A gente não pode se rotular como, eu procrastino, eu sou procrastinador, porque vai ter coisas que eu não procrastino. Então, a gente vai olhar esse tema sobre uma perspectiva emocional, né? Porque muitas vezes o que está gerando procrastinação é um excesso de conflito interno e não um problema de organização, como muitos pensam. Então vamos lá, eu vou trazer aqui oito motivos prováveis que você pode estar procrastinando alguma tarefa ou alguma coisa que você programou fazer ou precisa fazer na sua vida, mas que não está encontrando condição interna para realizar. Então a primeira delas é medo de falhar. Então muitas pessoas se questionam internamente, não tem muita consciência, mas dentro da pessoa fica um questionamento assim: e se não der certo? E se ficar ruim? Ou e se sair errado? Ou e se eu não der conta? Se eu começar a fazer, sei lá, de repente um projeto novo, se eu começar a fazer isso daqui, eu não der conta de terminar, né? Então essa pessoa vai adiando até que ela vai criando força ali, ela vai esperando esse momento de criar uma força interna para ela dar continuidade em outro momento realizar essa atividade. Agora, uma coisa que a gente precisa saber é: quanto mais medo existir em volta dessa tarefa, mais essa tarefa vai ser adiada, porque esse medo, ele tende a ir paralisar mesmo. Segundo é o perfeccionismo. Muita gente tem o perfeccionismo também como um defeito, mas na verdade o perfeccionismo ele está muito mais relacionado com você não lidar com o real do que um elogio aí velado de defeito, né? Então, se eu busco o perfeccionismo, eu inconscientemente eu tô adiando alguma coisa. Por quê? Porque o perfeito não existe. Então, vai ficar difícil eu criar algo, realizar algo perfeito. E no momento que, mesmo que eu faça algo, vamos supor, eu vou precisar fazer um relatório. E aí eu sou perfeccionista e esse relatório tem que estar perfeito. Então, cada vez que eu olhar para esse relatório, eu vou encontrar um defeito nele e eu vou precisar ajustar, e isso vai adiando cada vez mais a entrega desse trabalho, no caso. Mas se for um projeto também, qualquer coisa que seja que eu viso o perfeccionismo, né? Eu viso a perfeição da conclusão desse trabalho, ele vai ser adiado, porque esse perfeito nunca vai ser enxergado como tal. Então, o perfeccionismo, logo, ele é uma procrastinação velada. O terceiro é a adrenalina. É a adrenalina como combustível. Existem pessoas que acreditam que funcionam melhor no modo sob pressão. Então, ela precisa de uma crise, né? Então, sei lá, o tempo tá acabando, o prazo, né, tá chegando, e eu não fiz, eu procrastinei até esse momento, e aí eu agora acelero e faço ele no final. Muitas vezes isso também é usado para falar que não ficou bom, ou não ficou perfeito, ou não ficou do jeito que era para ter ficado, porque foi em cima da hora, e essa pessoa geralmente ela é muito ocupada, ela tem muitas tarefas, então ela associa uma coisa a outra, como se fosse um acúmulo de coisas. Ela fala, eu sou muito ocupada, ela tem muitas coisas para fazer, ela cuida de muitas coisas, de muitas pessoas, enfim, e aí por isso ela fez em cima da hora, e por isso não ficou
tão bom assim. Então, essa adrenalina, ela pode ser usada para quem realmente só consegue pôr em prática porque o prazo está se esgotando, e também lá por trás para utilizar essa desculpa como recurso. Ansiedade. Então, a tarefa, ela gera um desconforto ali, pessoal. E aí, se eu adio essa tarefa, eu sinto um alívio, porque eu não preciso fazer agora. E aí, essa angústia, esse desconforto sai por um instante. Mas ao retomar, eu volto e sinto angústia. E aí eu faço o quê? Adio. E aí esse ciclo repetitivo, essa evitação reforça esse ciclo. E esse ciclo, ele vai gerar ansiedade, porque cada vez que você se pega nesse lugar de novo, você se depara com a informação: não fiz ainda, não fiz ainda. Então, vai ser um ciclo vicioso, porque você angústia, alívio, angústia, alívio, angústia, alívio. Tudo isso gera substâncias internas que elas viciam. E aí a gente fica preso nesse ciclo, buscando esse alívio, porque na verdade a gente busca a sensação de alívio. E aí quando você evita a tarefa, sente o alívio, o cérebro, ele aprende que fugir é bom, vai dar bom. E aí fica viciado nessa fuga. Então, você não vai estar procrastinando a tarefa, você está procrastinando o que sente. Então, se a tarefa me angustia e aí eu busco alívio da angústia, a tarefa ficou em último caso, eu agora viciei nesse alívio. Aí a gente vai ter a sobrecarga, que é uma coisa da rotina, né? Às vezes você acumulou tarefa demais, às vezes, geralmente, quando a gente procrastina por conta de sobrecarga, a gente vai procrastinar alguma coisa que é para nós mesmos. Então, por exemplo, eu acumulei 1000 funções aqui. Eu tenho tarefa do trabalho, eu tenho coisas da casa, eu tenho filho, eu tenho compromisso, enfim, eu tenho várias coisas inadiáveis, inegociáveis, que muitas vezes eu acumulei, eu fui pegando, né? Às vezes houve um acúmulo por um outro fator, mas eu tenho as minhas coisas que eu quero fazer. Sei lá, de repente um projeto pessoal, ou eu quero, sei lá, me dedicar num curso novo, num aprendizado novo, e aí isso eu vou adiando, porque a gente geralmente deixa, por conta da sobrecarga, algo que é pessoal. Então, a sobrecarga é muita coisa para fazer, ou é muita cobrança, ou é cansaço mesmo. Aí o cérebro trava e você não vai fazer mesmo. Mas geralmente o de sobrecarga é por conta de coisas são coisas pessoais que a gente gostaria de fazer pra gente. Aí a gente vai ter o medo do julgamento. O medo do julgamento, apesar de ele estar relacionado com o medo de falhar, não é a mesma coisa, porque o medo de falhar é o medo de você se deparar com a tua falha, você se deparar com o teu erro, né? E você vê que você não é tão bom naquilo lá, enfim. Agora, o medo do julgamento, ele tá relacionado com exposição. Então, assim, você pode não ter falhado em nada, pode estar perfeito lá o projeto ou qualquer coisa que você entregou, enfim. Mas é o medo da exposição. O que vão falar de mim? Isso é muito profundo, porque ele é o segundo, ele é misturado com o primeiro motivo, que é o próximo que eu vou falar, que é o mais provável que você, o motivo verdadeiro pro qual a gente procrastina. Então, o próximo que eu vou falar aqui, infelizmente, é muito provável que a maioria das vezes que você procrastina alguma coisa, esse é o motivo, é o não querer fazer. Simples, é isso mesmo. E como assim eu não quero? No fundo, eu não quero. Eu preciso fazer, eu me comprometi a fazer, eu tenho que fazer, eu querer fazer, mas querer eu não quero. E por que eu não quero?
né? A gente precisa explorar. Às vezes não faz sentido para mim. Às vezes, por exemplo, eu quis isso no momento e já passou tanto tempo, eu fui procrastinando e por um outro motivo, muitas vezes, sei lá, por medo de falhar ou por ansiedade ou qualquer outro que seja, mas já passou um tanto tempo aí que agora já não faz mais sentido. Então, quando eu sento para fazer, eu falo, e agora, né? Vai ser o que daqui? O motivo pode ser porque você esteja vivendo algo que não deseja, então você tá numa condição de vida que você não quer e aquilo não condiz e existe um outro conflito que esse projeto, essa coisa que você vai fazer, ela vai revelar algo da sua vivência. É um pouco mais complexo, requer aí uma terapia, um acompanhamento, uma ajuda, mas é muito provável, porque é um assunto que a gente vai falar mais pra frente, que tem a ver com a nossa identidade, com o que a gente está realizando na vida. E também pode ser uma obrigação, né? Sei lá, é uma tarefa do trabalho, muito, né, dos nossos cargos, essa profissão, existem uma outra tarefa que é mais burocrática, é chatinha, sempre tem alguma coisa da nossa tarefa que a gente não gosta, então a gente fala, eu tenho, sei lá, eu tenho que organizar isso aqui no fim do mês, eu tenho que juntar com umas pastas, sei lá, e a gente vai adiando. Eu lembro quando eu entrei para trabalhar no departamento pessoal e minha primeira tarefa foi para um arquivo morto organizar os prontuários lá dos funcionários que estavam com os olerite, porque antigamente o olerite tinha 2 vias, eles assinavam e ficava uma na empresa, né? Era aqueles papel carbono, era um formulário contínuo e a gente destacava e tinha uns carbono, era uma loucura. Então tava tudo assim, desse jeito assim, ó. O responsável lá do setor, ele tinha também muitas tarefas, ele tinha muitas outras coisas mais importantes do que organizar essas pastas. Então ele foi indo, quando ele conseguiu uma pessoa para auxiliar ele, que fui eu fiquei lá meses assim, porque era de pessoas que já tinham sido demitidas, de pessoas, olha, nem eu era muita coisa, era umas pastas grossas assim, e, e ali eu fui também conhecendo, né, manuseando, tendo conhecimento ali do departamento. Mas o que eu quero dizer, aquilo é um exemplo de uma tarefa que o cara deixa por último, porque dentro da lista de prioridade dele, de importância, de gosto, né, tá por último. Então ele vai deixando. Então isso é comum também acontecer. Mas eu queria ficar com essa última possibilidade da procrastinação, porque a verdade é que talvez você não queira fazer aquilo e não lida com essa verdade, porque a gente também não conta as verdades pra gente, né? A gente coloca muita coisa, enfeita demais e a verdade sempre é simples, só que a gente não aceita. Então, o ato de procrastinar, eu queria trazer um contexto da etimologia para a gente aprofundar mais esse conhecimento. O ato de procrastinar é jogar a responsabilidade para amanhã. Por quê? A palavra procrastinar, ela vem do latim, que é procrastinatus. Pro significa frente e crastinatus, amanhã. Ou seja, o ato de procrastinar é jogar as responsabilidades por um amanhã indefinido, que está sempre à frente. E nesse amanhã, muitas vezes, eu projeto um eu que ainda não existe. Então, vamos supor, muitas vezes eu vou fazer uma coisa que essa coisa que eu vou fazer, tô falando aqui no caso de um projeto novo, uma coisa que faz tempo que eu queria ter feito e dou as minhas desculpas. Por exemplo, isso se encaixa com um curso que eu queria fazer, uma faculdade, ou me especializar em alguma coisa, ou sei lá, criar um canal de conteúdo no digital. Então, o que a gente
precisa pensar que talvez esse projeto ele tenha a ver com uma identidade minha que ainda não existe. Então, procrastinar, de certa forma, é deixar essa tarefa, essa decisão, essa atividade para um futuro que esse você ainda não existe. E talvez, quando esse eu existir, né, esse você existir, aí esse você queira fazer. Eu não sei se deu para entender, mas é tipo assim, essa tarefa que eu almejo fazer, o meu eu de agora não comporta. Eu não dou conta dele. Eu não sou ainda essa pessoa. Então, eu vou deixar para amanhã. Esse amanhã indefinido é quando esse meu eu estiver cheio de potência, cheio de condição de fazer isso. Só que esse eu pode ser que não queira. Então, é um contínuo, sabe? Então, o caminho de solução, em vez da gente ficar fechado nesse, preciso me organizar, então a gente compra aqueles planners e põe meta e põe não sei o quê, só que a questão pode não ter a ver com organização, né? E quando é com o seu emocional, a questão sendo emocional, a gente precisa se fazer perguntas e de preferência respondê-las, né? Então, vamos fazer algo emocional ao invés de prático, ao invés de mais uma tarefa, de listar as tarefas, listar não sei o quê. Traz algo emocional mais profundo para você, né? E se pergunta, o que eu tô sentindo em relação a isso aqui, né? É medo, é insegurança, e se for medo, é do quê, né? Se for julgamento, né? Eu tenho medo de julgamento, quem que vai te julgar? Quem vai me julgar? Eu tô com receio de ouvir a opinião negativa de quem? Quem sou eu? Quem será eu se eu fizer isso? Sou uma pessoa que vai se deparar com um fracasso, né? Com um erro aí, com uma falha? Ou não, eu vou descobrir algo novo, eu vou descobrir que eu não preciso de alguma coisa, ou que eu vou ter que abandonar alguma coisa, né? O que dentro de mim está evitando esse movimento? Que eu vou perder se eu finalizar isso? Porque muitas vezes é que nem o exemplo que eu dei da pessoa que é ocupada. Se ela fizer, ela pode ser desmascarada e não ser tão ocupada assim. Então, essa identidade de ocupada vai ser perdida e eu me sustento nessa identidade? Ou seja, tem muitas perguntas, muitas reflexões a serem feitas. Então, eu convido vocês a fazerem. Se você sente que você tem essa procrastinação mais acentuada, eu sugiro pedir ajuda, né? Contar com ajuda profissional, porque o profissional ele vai te dando perguntas que vai te ajudando a chegar às respostas mais efetivas, que você vai entrar em contato mais com as questões do seu inconsciente. Eu queria trazer também uma reflexão bíblica que em Eclesiastes no capítulo 9, versículo 10, diz que tudo que te vier à mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças. Ou seja, o que você tiver que fazer, faça. Faça com o melhor que você tem. Não precisa ser perfeito, não precisa ser ideal, não precisa ser, nossa, admirado, todo mundo precisa elogiar, você precisa ganhar um prêmio para isso. Faça o que é real e o que é possível. Eu tenho uma professora que ela uma vez ensinou que uma frase célebre, que só sucesso é quem fracassa. A frase de Thomas Edison, eu não sei muito bem, não sei o quanto que é verdade, eu não sei exatamente, mas numa entrevista, alguma coisa assim, que ele inventou a lâmpada, né? E aí as pessoas questionaram da quantidade de vezes lá que ele errou, falhou, né? Acho que ele usa esse termo. Ele fala, eu não falhei 10 mil vezes para fazer uma lâmpada, ele descobriu 10 mil maneiras de como não fazer a lâmpada. Então, o que isso sempre me ensinou, né? Eu sempre carreguei essa frase comigo, que é tipo assim, você não tá errando, você tá se aperfeiçoando e você tá descobrindo outras coisas. Então, não vai ter como você fazer uma coisa nova
e sair perfeito, e sair ideal, e sair. É lógico que pode sair, existem exceções. A verdadeiro sentido de você fazer algo é você colocar ali todas as suas forças e ela ser verdadeira, porque se você é igual colar na prova, né? Aí você vai bem na prova toda, mas não foi você que fez. Então, esse é o convite para fazer de uma forma verdadeira, humana, né? Que é errando, é aparecendo falhas, é aparecendo imperfeições, né? Então eu queria deixar essas duas frases aí de motivar vocês a não evitar fazer, se for com algum medo, alguma insegurança, se arrisque, né? Faça com todas as suas forças e você vai descobrir sobre você, né? Se você fizer algo e não ficar bom, você vai descobrir onde não ficou bom e o que aperfeiçoar. E se você fizer e ficar bom de cara, ué, você vai ver que você é bom naquilo e não precisa de nenhum aperfeiçoamento. Então, se arrisque, faça. E se você conhece alguém tem essa dificuldade mesmo, tá com alguma coisa, sei lá, que realmente precisa fazer, né? A gente tem muitas questões aí particulares, então é um universo de possibilidades, mas manda esse vídeo para ela, ajuda, orienta a procurar ajuda, e se for você, eu convido a buscar ajuda para entender o que tá parando, o que tá impedindo o movimento, porque é algo muito mais profundo que um defeito de fabricação, né? É uma coisa que você provavelmente não tá querendo entrar em contato e isso é desconfortável, tá bom? Então eu vejo vocês no próximo vídeo e até lá. Tchau, tchau.